Paulo e a outra pessoa não me recordo, mas... Bom, então vamos lá. Com quantos nós estamos? Só isso? A aula anterior só tinha essa quantidade também? Tinha uns 20, né, Amanda? Ó, só porque minha aula é ao vivo, o maior sacrifício para fazer ao vivo, aí me boicotam, tá vendo? Bom dia, Clériton, Cléric, seja bem-vindo. Bianca. Espera mais um pouquinho, tá? Pra gente começar. Bom, podemos então? 364. O Marcos está perguntando se eu fechei média. Deus me livre. Não mexe com isso não, querido. Bom dia, senhorita Ada. Não fechei não, querido. Vou fechar fim de semana. Tanto que hoje vocês farão mais uma atividadezinha para nós concluirmos aí. E vocês fecharem com chave de ouro. Entendeu? Essa é a parte que eu menos gosto. Fechar média. Ô, bonitinhos, então assim, os minerais não energéticos. Bom, então agora nós estamos em 17, comigo, né? A professora Gabi falou para avisar que não vai participar da aula. Legal, obrigado, Amanda. O Paulo também avisou que não ia participar. Tá viajando, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nanete, põe na sua cabeça que sua parte você está fazendo. Se na casa dela elas não orientam os filhos delas, né? E tão pequenos ainda que deveria ter, né? Eu já estou com um caso aqui lá no terceiro médio, né? Mas ó, tá lá, não tá? Tá gravada, problema da mãe que se vire. Não fez, a nota é baixa, vai ficar dinheiro com ela. A Leite também, Clérica. Se não me engano, foi ela que avisou. Está lá. A hora que ela quiser sentar, assistir com o filho dela e ver, acabou. Ô, Amanda, foi você que avisou, né, que não... Mas se não estiver bem, Amanda, eu tô gravando essa aula, Amanda, por conta de você e do Paulo, tá? Eu tô gravando. Se não estiver bem, sai e assiste quando estiver melhor. Tá legal? Então, assim... Nós estamos vendo na página 364, né? Os minerais não energéticos no mundo. Então, quando eu falo de minerais não energéticos no mundo, né? Como traz lá na apostila de vocês, são os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. A princípio, vamos procurar imaginar como que é o nosso território no que diz respeito a energético, tá? A minerais, né? Minerais energéticos e não energéticos.
Então, eu falo para vocês da seguinte maneira. Se alguém quiser interromper, tá? Fica à vontade. O microfone de vocês está aberto e pode chamar no chat também. No chat eu olho pouco, mas eu olho. Então, assim, vamos começar a falar de Brasil. Então, o nosso território, ele é um território, né? Diríamos, dotado de uma boa quantidade de recursos minerais. Além de nós termos, né, bastante recursos minerais, esses nossos recursos minerais, eles são extremamente diversificados, né? Só que tem um problema, eles não são bem aproveitados. Professor, se nós temos aí bastante recursos minerais e uma diversificação muito grande, por que eles não são bem aproveitados? Pela falta de conhecimento das nossas reservas e pela falta de recursos financeiros para a exploração desses recursos minerais. Então, assim, a falta de dinheiro, ela se tornou, né, a falta de dinheiro, ela vem se tornando aí um prato cheio para grupos estrangeiros virem e fazer essa exploração, né? E outra, para que ocorra esse tipo de exploração, também é necessário uma autorização, uma aprovação do que nós chamamos de DNPM. DNPM. O que é isso? Departamento Nacional de Produção Mineral. Departamento Nacional de Produção Mineral é o DNPM. Esse é um órgão responsável por aprovar tais explorações. Então, assim, gente, no território brasileiro, nós encontramos os principais minerais como bauxita, minério de ferro, manganês, cassiterita, cassiterita em grande quantidade. E os mais escassos, os mais ricos, como, por exemplo, urânio, cobre, chumbo e prata. Tá? Então, nós somos uma riqueza em potencial. Tá? Aqui no nosso território, além de nós encontrarmos os principais minerais metálicos, né, que eu já citei para vocês, bauxita, cassiterita, cobre, minério, ferro, manganês, tal. Tudo isso trata-se de recursos naturais não renováveis. Tá? Os não renováveis são os minerais que nós encontramos em escudos cristalinos e mesmo com um percentual de 36%. Peraí, deixa eu ver quem está chamando aqui. Lucas. E mesmo com um percentual aí de 36% da superfície brasileira composta por esses escudos cristalinos, esses minerais metálicos, eles estão presentes em apenas 4% dele. Então, assim, nós temos 36% da superfície composta por escudos cristalinos. E dentro desse escudo cristalino, 4% aproximadamente é utilizado na exploração desses recursos naturais. Muito pouco. E por que não mais, professor? Falta de recurso financeiro. Então, só para vocês terem uma ideia, nos estados de Minas Gerais e Pará, nós encontramos aí as maiores reservas de minério de ferro. E este mineral é o mais explorado no Brasil e é o nosso quinto em exportação. Então, minérios de ferro, como, eu não sei se já ouviram falar, hematita, itabirita, pirita, magneta, minerais brutos, todos esses minerais brutos, eles são matérias-primas básicas, né, para a confecção do aço, né? Ele exerce uma função de liga. Então, eu colocaria, grosso modo, que nós somos um dos mais importantes produtores de minérios do mundo. Né? As nossas principais exportações, né, em grande porção, geralmente ela é destinada à União Europeia, Estados Unidos e Japão. Sempre é noticiado aí que o Vale do Rio Doce, ele se destaca, né,
como a principal empresa exploradora do minério de ferro no Brasil. E se enquadrado, né, entre as principais do mundo, a Vale do Rio Doce. O que mais que convém lembrá-los? Aquilo que a gente produz e não é exportado, ele é usado nas siderurgias, né, principalmente aqui na região do Sudeste. Então, quando se fala em produto de minério de ferro, nós somos aí nós ocupamos o segundo lugar como produtor no mundo, tá? Que mais? As nossas maiores reservas é a Serra do Carajás, né, no Pará, o Maciço do Urucum, no Mato Grosso, e em Minas Gerais o quadrilátero ferrífero, tá? O Amapá ele também se destaca produzindo aproximadamente aí 60% do total de toda a produção do país. Então, o Brasil ele é o maior produtor mundial do mundo, tá? É extremamente importante essa conjectura de mostrar para vocês a nossa colocação, para vocês poderem ter a percepção da nossa importância, tá? Mas é aquilo, independente dessa nossa importância no cenário mundial, eu vos pergunto, é rentável? Não seria mais proveitoso se nós tivéssemos condição de trabalhar, de explorar mais esses minérios e de ter indústrias, né, para poder produzir e exportar o que nós compramos aí do mundo no mercado global, né? Porque pela quantidade de coisas que nós temos, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é um pouquinho do que está na apostila de vocês. Eu só estou fazendo aí uma abordagem mais detalhada, né? Então, quando eu falo dessa abordagem detalhada, para quem chegou agora, nós temos aí 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E a nossa formação rochosa, eu sempre coloquei para vocês que ela é extremamente antiga. Então, por conta dessa formação rochosa antiga, né, nós possuímos aí uma grande quantidade de minerais. Tá claro isso? Né? E aí, os destaques desses minerais, como eu já citei, ferro, manganês, bauxita, minério de alumínio, todos esses minerais que eu estou citando para vocês, elas são a base da indústria mineradora brasileira, né? Principalmente o minério de ferro, tá legal? Não esqueçam que o minério de ferro é o carro-chefe nosso aí. E se nós formos colocar em menor escala, porém também não menos importante, nós temos aí o ouro, né? Nós somos um país agraciado por uma quantidade de ouro exorbitante, tá legal? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da importância da indústria mineral para nós, no ano de 2011, ela apresentou um saldo positivo de quase 34 bilhões na nossa balança comercial. Todo mundo lembra o que é balança comercial, né? É a diferença das exportações e as importações. Então, o nosso saldo só nessa área da indústria mineral foram de 34 bilhões. É dinheiro para dedéu. Tá legal? Então, assim, continuando, vou falar um pouquinho mais do ferro, né? O Brasil ele está entre os 5 maiores produtores de ferro no mundo, como eu já disse. Ele é extraído principalmente nos estados da Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, sendo que em Minas nós temos lá o quadrilátero ferrífero, né, que é uma região do centro-sul do estado, que é extremamente importante. A produção é muito grande. Já no Pará, ele é explorado na Serra do Carajás, e aí ele tem representa 93% das exportações de todo o Pará. Olha a importância desse ferro, tá? E a sua maior utilidade, professor, a gente exporta ferro para quê? Para a produção de aço, tá? A maioria dos produtos aí hospitalares, produtos
equipamentos hospitalares, a confecção dele é feita de aço, tá legal? Então isso é a importância do ferro. Já o manganês, que é semelhante ao ferro, né? O manganês ele serve de matéria-prima para a produção de aço, né, também, e ele é responsável em dar liga aos componentes, né, ligar, fazer aquela coisa que parece metálica, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Liga, 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 liga. Olha que bacaninha, ó. Hoje eu tô produtivo que só, né? Eu tenho até uma liga aqui, olha aí, ó. Então, voltando. Ao vivo tem essas nuances, né? Então, assim, o manganês também ele é encontrado em Minas Gerais, também na Serra dos Carajás, no Pará também. Outro que dá bastante dinheiro para nós também é a bauxita. Então, falei do ferro, manganês, eu vou falar também da bauxita. É um mineral extremamente importante, né? Porque ela serve de matéria-prima para alumínio. Então, o que eu tenho de alumínio aqui? Nada. Tem panela. O Brasil ele detém aí a terceira maior reserva do mundo de bauxita, né? Então, as jazidas de bauxita elas são principalmente encontradas aqui no território brasileiro, também em Minas Gerais e também no Pará. O processo de transformação da bauxita em alumínio ele é muito caro, né? E muito prejudicial ao meio ambiente. Por isso, essa bauxita é tão importante a reciclagem das latinhas aí de refrigerante. Porque além de ser muito caro, né, a produção, o processo de produção de transformação da bauxita em alumínio, ela é a bauxita é muito onerosa. Quando eu digo onerosa, ela é muito prejudicial ao meio ambiente. E aí, por conta disso, em todo o lugar do mundo tem essa reciclagem, né, das latinhas de alumínio. Então, assim, apesar do Brasil possuir tantos recursos e riquezas minerais, esse processo de transformação, né, e produção desses recursos, eles vão ficar sempre nas mãos de grandes empresas multinacionais estrangeiras. Por quê, professor? Porque nós não temos, né? A maioria dos nossos empresários aqui não tem cacife para uma produção tão grandiosa. Então isso vai trazer como consequência aí grande parte dos nossos lucros eles não permanecem aqui no país, né, beneficiando a população. Eles vão lá para os países de origem. Alguma dúvida nessa parte, senhores? Alguma dúvida nessa parte, senhoritas? Tudo isso que eu falei, ele é relativo à página 364. Aí nós temos os exercícios da 365, que nós não faremos agora, tá? Não faremos agora por hora. Depois a gente tira um tempinho do final da outra aula aí para fazer os exercícios. Vamos lá para a página 366. 366? Os minerais. 366. Continuando o tema, né? Os minerais não energéticos no mundo. Para vocês, quando nós falamos de recursos energéticos, né, eu coloquei essa imagem para vocês, que é uma síntese, né, daquilo que a gente está vendo, mas com um pormenor aí, que é a importância da definição desses recursos energéticos. Então eu coloquei para vocês lá em cima, ó, são todos aqueles recursos que direta ou indiretamente originam ou acumulam energia. Recursos, os energéticos. Atualmente, ao nível dos países industrializados, utiliza-se como principal fonte de energia os combustíveis fósseis, os quais têm reservas limitadas e a sua utilização tem causado graves consequências para o ambiente. Quando a gente fala de combustíveis fósseis, né, ou
mais corretamente, combustível mineral. Então é um grupo de substâncias formadas de compostos dele. Aí a gente tem que ver essa composição. Carbono, usados para alimentar o combustão, são usados como combustíveis o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Agora aqui a gente só irá se ater, deixa eu mudar aqui, né? Aqui é a linha de produção desses produtos que eu coloquei para vocês, dei uma olhadinha para frente, e agora a gente só vai nos atermos aqui a ver como que se dá essa atividade extrativa mineral. Tá legal? Então tá lá. Página 366, estão acompanhando aí? Todos estão conseguindo acompanhar? 366. Então, item 1, que é o mais importante aqui para nós. Para nós entendermos, né? Assim, a atividade extrativa mineral provoca sérios problemas ambientais, pois exige para seu desenvolvimento a retirada de toneladas de rocha do subsolo. Essa retirada de rochas do subsolo, nem preciso mencionar que vai causar aí o quê? A degradação da paisagem, que de uma forma direta é a degradação do nosso meio ambiente. Quando essa atividade é desenvolvida de forma indiscriminada e desprovida de preocupação com a preservação ambiental. Gente, quando há esse tipo de extrativismo, objetivando-se aí o lucro indiscriminado, alguém vai pensar na preservação ambiental? Se é o ganha-pão dos caras? Né? Não tem como. Então, assim, por conta disso, que a gente sempre procura colocar uma reflexão, né? Até que ponto, em nome do progresso, né? Até que ponto, em nome do lucro indiscriminado, a gente tem que tapar os olhos para a degradação do meio ambiente? Então, talvez eu e você, a gente possa até refletir em cima disso. Mas e a pessoa que tem dinheiro? Reflete em cima disso? Pode falar, Cleric. Cleric. Esteja à vontade, Cleric. Então, essa reflexão é muito bacana. Falei. Falar nisso, Clérico, foi até bom você falar. Deixa eu ver se estou gravando. Estou gravando. Eu não gravo pelo Meeting, tá? Eu disponibilizo lá o link pelo YouTube, que dá um trabalho do castigo fazer a coisa no Meeting, né? A senhorita Ada pode até falar com mais propriedade aí, que ela acompanha o trabalho da mãe dela. Quando a gente grava para o Meeting, para colocar lá na plataforma, é 2, 3 horas para renderizar o vídeo, para empurrar para lá. Por isso que eu estou sempre prezando, quando eu não posso fazer ao vivo, que eu estava com dificuldade de internet, eu prezo por fazer a aula e colocar lá no canal do YouTube, que é bem mais simples, né? Olha, falou no Paulo, seja bem-vindo, Paulo, da onde o senhor esteja, né? O Clérico, olha, tá vendo, Clérico? O Paulo não morre mais. Acabou de falar do Felizardo e ele entrou aí, tá bom? Gente, então, continuando, vamos lá. Então entenderam essa questão do lucro indiscriminado. Então, assim, quando a gente está falando de progresso, né, é o que eu falo, eu e vocês, né, a gente pode até ter essa consciência, mas quando o progresso ele está atrelado à degradação ambiental, a pessoa não quer saber. O empresário não quer saber. O empresário ele não vai ter o menor pudor de falar em respeitabilidade, de falar em conscientização. Por quê? Porque não existe.
Peraí, é o meu dinheiro, é o meu bolso. Então, voltemos lá. Item 2. Outros problemas que a exploração mineral pode provocar são os assoreamentos dos rios, decorrentes do transporte pelas águas pluviais de detritos produzidos nas atividades mineradoras e contaminação dos recursos hídricos. Eu dei um exemplinho aqui, deixa eu ver se está aqui, do que é esse assoreamento. Deixa eu ver se eu ponho aqui para vocês, né? Só um minutinho. Eu tinha separado aqui. Todo mundo sabe o que é assoreamento, né? É você carregar alguns detritos aí, né, dos rios. E aí, obviamente, que esses assoreamentos eles são responsáveis aí pela contaminação, principalmente quando é de atividade mineradora, tá legal? Quando é de atividade mineradora, ele se faz mais contundente, tá legal, gente? Quando é de uma atividade mineradora, consequentemente vai ser mais contundente. Bom, depois eu coloco para vocês aí a questão do assoreamento, tá bom? Vamos continuar lá. Item 3. A expansão e o desenvolvimento da mineração de forma indiscriminada são consideradas uma ameaça ao equilíbrio do sistema Terra, devido à degradação que ela provoca em várias partes do mundo. Esse sistema ele é composto pelas camadas da Terra e pelo conjunto de interações que ocorrem entre elas. Nesse caso, em especial, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Ou seja, vai afetar diretamente essas três camadas, tá legal? Professor, quais camadas? Essas três camadas, tá? Litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Gente, quando a gente fala de biosfera, tem que parar, tem que procurar fazer uma reflexão mais incisiva, mais contundente, porque quando a gente vê a extinção de algumas espécies, não é questão de você querer levantar uma bandeira e sair hasteando a bandeira de equilíbrio ao meio ambiente pelo marketing ou pelo merchan que isso provoca, como é o caso daquela menininha lá que foi avacalhada pelo nosso presidente. Mas tem que ter, né, um trabalho de conscientização ou até um estudo mais aprofundado e mais pormenorizado para que vocês entendam, né? Lá, não agora no primeiro colegial, o que vocês estão vendo esse trabalho de conscientização, ele tinha que começar lá na segunda série. Depois que a criança, eu sempre falo isso, depois que a criança passa a ser alfabetizada, a criança tem que começar a conhecer essas questões. Para quê? Para que quando ela chegue, né, lá no 9º ano e faça a migração para o ensino médio, ela já esteja adulta, né, nesse tipo de assunto. Ela já tenha conhecimento que ela possa fazer reflexões com propriedade. Porque a gente está tratando de uma questão não circunstancial. É a nossa vida. É a vida das nossas futuras gerações. Vamos lá, item 4. Para mitigar danos ambientais, diminuir, tá? Para mitigar danos ambientais provocados pela mineração, é necessário que ela se desenvolva de forma sustentável, por meio de adoção de métodos de trabalho que tenham como objetivo atenuar os impactos ambientais que ela provoca e diminuir a taxa de expansão de produto mineral mundial por meio do aumento do processo de reciclagem dos metais utilizados. E aí é aquilo, né?
sem um pingo de demagogia. Não sejamos demagogos. Nós estamos aqui em quantas pessoas? 19. 19 comigo. Quem tem o hábito, eu não estou falando o hábito esporádico, entenda aí o meu questionamento. Quem tem o hábito de reciclar? Pode colocar no chat aí enquanto eu mostro para vocês o assoreamento aqui. Quem tem o hábito de reciclar? Sem demagogia, por favor, tá? Eu acho que eu descobri que eu tô com fome. Só um minutinho, enquanto vocês concluem aí, eu vou... Para quem tem dúvida de assoreamento, deixa eu colocar aqui loop. Eu vou colocar aqui de fundo a imagem do assoreamento. O assoreamento aí do rio, tá? Deixa eu baixar aqui. Então esse é o processo de assoreamento de um rio, tá? E aí percebam aí as margens do rio o que acontece. Essa sujeira, né? O que causa, né? O que faz. Uma imagem que eu peguei do rio de Indaiatuba, que eles estão fazendo um trabalho lá. Então é mais ou menos isso, tá legal? Eu vou deixar aí para vocês terem uma noção. Consegui voltar. Legal, então o Paulo colocou lá, eu e minha mãe, o Arthur, eu. Arthur, quantas pessoas são na sua casa, Arthur? 2. Então 50%, né? 50% já é uma quantidade bacana. Deixa eu ver mais alguém aqui. Amanda Sayuri. Amanda, quantas pessoas são na sua casa, querida? 4. E os 4 conseguem, compactuam dessa mesma ação sua? Que bacana. Então, aí nesse caso, são as 4 pessoas. Então, assim, os lugares de maior incidência de reciclagem dentro do território brasileiro é Sul e Sudeste. Por que no Sul e Sudeste que tem a maior incidência de reciclagem? Porque são as áreas, entende-se, das pessoas mais esclarecidas, né? E na minha concepção, eu acredito que não deveria ser só no Sul e Sudeste ter um destaque. Eu acredito que todas as regiões deveriam ter esse destaque, até por conta de ser importante, né? Mas é aquilo, enquanto não se preocuparem em colocar lá na base da educação esses pormenores, né? Fazer essa discussão do extrativismo, fazer essa discussão da conscientização, né? Lá na base, no segundo ano, então vai realmente ficar difícil
a gente ter essa concepção, né, de que só o sul e o sudeste que fazem a reciclagem, né, é extremamente ruim. Isso não é só para mim, para vocês, mas para as nossas futuras gerações. Tá? Senhores, senhoritas, então assim, tem a atividade da 32 e tem a atividade da 33, e eu já coloco, enquanto vocês fazem a atividade da 32 e da 33, eu já estou providenciando aqui o que eu vou pedir para vocês como atividade para hoje ainda. Para hoje que eu digo, né? Para me entregarem posteriormente, tá bom? Vamos lá para a resolução dos exercícios. Já estou providenciando aqui a atividade, tá? Já já eu posto aí. Se alguém quiser, esteja à vontade para chamar no chat aí. Se alguém tiver alguma dúvida também, esteja à vontade. Oh, eu tava com saudade de dar aula ao vivo, faz uma eternidade. E aí ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Todo mundo parece que está mudo. Tão de mal? Ah, e isso porque chegou depois, né, Paulo? Esteja à vontade. Não, não, não conheço, né? Tudo que é entretenimento, Paulo, principalmente eu já li uma síntese desse desenho, e quando eu vejo pessoas esclarecidas assistirem, eu fico um tanto quanto curioso e aí eu vou atrás para saber do que se trata, do que se fala. Então eu acho muito bacana, entendeste? Uhum. Eu, eu acho muito bacana, muito bacana. Não tenho o hábito de assistir, até pela falta de tempo, aquela coisa toda. Mas particularmente eu acho muito viável. Tudo que é 800? Cara, que bacana. Ô, gente, eu tô colocando uma imagem para vocês aí. Eu não sei por que cargas d'água ela não aceitou. Já terminaram as atividades? Só um minutinho.
Já providenciando aqui atividade. Ô Paulo, me desculpa a curiosidade, estava passeando para onde? Viajando, né, que você falou? Ô Malu, eu só vi agora que você colocou que a tá tendo dificuldade. Amanda Silva. Não, eu perguntei se você passou de manhã que estava viajando. Hum, legal, legal. Hum, um pit stop. Olha aí, ó. Maravilha. Eu ainda não. Esse não é tão simpática porque ainda não fechei a média? É algo coercivo? É algo que apresente um cunho coercivo, assim, de melhorar a média por conta dessa simpatia? Gente, só um segundinho. Terminem aí, eu vou tomar uma água, volto já. 2 minutinhos. Voltei. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, vou confessar algo para vocês. A consciência ela às vezes fica um tanto quanto pesada. Toda vez que a pessoa, o ruim dessa pandemia, né? Você está em casa trabalhando aquela coisa toda e você também aí na casa de vocês, né? Toda hora que você vai pegar alguma coisa, está falando bastante, você tem sede, você vai tomar água
E aí você esbarra num bolo, você esbarra em alguma coisa, aí você vem com a boca cheia, né? Eu não vejo a hora de acabar esse negócio de pandemia. É horrível, gente. Esbarrei num bolo agora. Mais alguém? Alguma dúvida? Ó, assim, eu vou fechar a média de vocês. E aí, eu vou colocar aqui na descrição o que eu vou pedir, tá? Se fosse só você, né, Paulo? A gente vai, quando nós voltarmos, a gente combina de fazer um mutirão para caminhar, fazer, praticar algum tipo de exercício, porque olha, a coisa tá feia, viu? Ó, eu ia colocar aqui eu acho melhor eu colocar no grupo, né? Porque aqui quando terminar, vocês provavelmente não vão, quando sair, vai ficar a esmo. É, melhor no grupo. Já estou providenciando aqui, Paulo. Para quando? Ah, vocês, ó, eu vou começar a fechar hoje. Obviamente que eu começo lá por baixo do sexto ano, né? Não, eu vou pedir ainda, tá, Gabi? Não pedi, não. Eu vou colocar no grupo. Então, vamos deixar até, deixa eu ver. Hoje é sexta, até domingo. Vamos combinar até domingo às 12 horas, tá? Para que vocês tenham tempo, não façam nada correndo, até por conta de ser algo um tanto quanto capcioso, tá? Quando eu digo capcioso, né, exige um pouco de reflexão aí, tá?
Não, mas assim, eu vou colocar um pedacinho aqui, só para ilustrar para vocês o que eu quero. Ó, Malu, faz a gentileza para mim, seu microfone está aberto? Não, então deixa o Paulo. Malu. Abre. Ele não funciona desde aquela aula. Nossa, justo a minha aula? Caramba! Então, Paulo, faz a gentileza para mim. Lê pro pessoal do grupo o que eu coloquei aí em cima. Paulo. Ah, o Paulo tá na casa da namorada. Gabi, lê por gentileza para mim o que eu coloquei aí. Se tiver com o microfone aberto, é claro. Se não tiver, esteja à vontade para abrir. Pode ser, Cleric. Cleric. Pode ler. E esse desenvolvimento sustentável, gente, o que é? Nada mais é do que a busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Equilíbrio entre o que tem a natureza e que a sociedade está precisando. Ou seja, é equilibrar a preservação do meio ambiente com tudo que esse meio ambiente ele pode nos oferecer, né? No termos de qualidade de vida. Né? Então, quando eu coloco, como o Cléric leu lá, surge da necessidade da discussão como a sociedade ela vem explorando e usando esses recursos naturais. Né? E quais são as alternativas para evitá-lo, para evitar o desperdício. Né? Qual o objetivo de evitar esse desperdício? Para que os recursos naturais eles não se esgotem. Né? Que ele esteja lá, como está na última, que ele esteja ligado, atrelado ao conceito do desenvolvimento sustentável. Então, num termo menos técnico, não é só você preservar, porque o preservar aí é zelar, né? Quando a gente fala de preservar, entende-se apenas zelar. Mas, assim, derrubado da maneira que nós estamos, só zelar é o suficiente? Né? Eu tenho a percepção que hoje, né, 24 de julho de 2020, pleno século XXI, eu acredito que nós não podemos apenas zelar, apenas preservar. Nós temos que buscar outros meios, outras formas, né, de fortalecer o nosso meio ambiente. Só que, sempre tem esse só que, né? Entretanto, porém, nós esbarramos no lucro. Nós esbarramos no capitalismo.
E o extrativismo, que é tirar as coisas da natureza, ele está de uma maneira indireta ou direta, como queiram colocar aí, ele vai estar atrelado ao progresso. Porque a gente extrai muita coisa em nome do progresso, em nome do lucro. Tá? Então, o que eu vou colocar no grupo de vocês é que vocês me façam um texto, um depoimento, uma redação, uma síntese, chamem do que quiser, sobre sustentabilidade. A Duda caiu, né? Saiu da reunião. Sobre sustentabilidade. Pode, Cleric. Só coloca, não esqueçam de colocar o nome e o número para eu não ficar apanhando, não, né? Coloquem o nome e o número de vocês para depois eu não apanhar. Ah, não achei. Ah, não achei. 24 ou 31. 31/7. Ô, bonitos, bonitas, pelo WhatsApp a mandar, para não ficar, para vocês não ter que ficar abrindo e-mail, aquela coisa toda. Eu acho mais simples, eu vou lendo, já vou chapiscando nota e a gente vai embora. Pode fazer no caderno, Gabi. Pode, não, o Marcos perguntou, pode fazer no caderno? Pode fazer no caderno, tira uma foto e me manda. Eu vou colocar no grupo, Gabi. Marcos, qual que é a dúvida agora? Cléric, eu sou bem, sei lá, eu não vou nem me definir, cara. Porque assim, eu não uso esse negócio de quantidade, né? Eu prezo pela qualidade, cara. Eu não entendi, Gabi. Geografia nosso? O grupo de geografia nosso. Então, Cléric, é assim, eu não vou falar de quantidade. Eu acho que vocês que têm que ter aí a percepção do que vocês vão passar. Eu quero uma mensagem, cara. Eu quero algo. Eu quero algo sustentável. Entendeu? Eu quero algo de sustentabilidade, mas sustentável. Olha aí, ó, a melhor definição que essa não existe. Eu quero algo que dê para ler e que eu tenha satisfação de ler. Eu não quero. O trabalho de vocês, que eu peço para vocês, não é ler apenas para poder atribuir nota. Eu quero ter satisfação de ler a coisa. Vocês não imaginam. Deixa eu falar para vocês um pouquinho. Eu acho que ninguém falou isso para vocês um dia. É um porre você dar trabalho para o aluno para atribuir nota. A minha preocupação de atribuir nota é a mínima, tá? Exatamente, Amanda. Isso mesmo. Então eu quero algo que eu tenha prazer de ler. Eu não quero um trabalho. Por isso que eu prezo muito aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V. Não me venha com o negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, porque a maioria dos artigos que vocês imaginarem que tem na internet eu já li. Né? Eu durmo 4, 3 horas e meia por dia. Então quando eu estou falando de um assunto, eu vou falar com propriedade, porque eu já vi a respeito desse assunto. Eu já me inteirei a respeito desse assunto. Então não utilizem essa coisa de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sou mais assim, como nem a Amanda colocou, a Sayuri colocou. É opinião? É a sua opinião. É o que você pensa em cima disso. É o que você acha disso. Você vai pormenorizar aquilo que você acha. Você vai refletir o seu pensamento. Você vai me passar o seu entendimento daquilo. E aí quando você me passa o seu entendimento, né,
por mais conturbado que seja o seu entendimento daquilo, você fez uma coisa que você buscou lá na sua essência. E quando você busca na sua essência, obviamente que eu vou ter um prazer de ler. Porque pode parecer que não, eu fiz uma orientação, né? Eu dei um norte para que você chegasse a determinada conclusão. Sayuri, posso pegar algumas coisas do céu? Pode não, deve, né, Sayuri? Só para você ter uma base, porque o que eu coloquei aí, que eu pedi para o Cléric ler, ele é muito, digamos aí, ele não digo que é incompleto, essa minha linha de raciocínio, mas você pode ter mais subsídio, né? Você pode ter mais ferramenta para desenvolver a sua opinião, tá? E aí quando você me emite, obviamente, quando vocês irão omitir a opinião de vocês, né? Eu tenho que ter um prazer de ler aquilo. Para mim tem que ser satisfatório, né? Eu lembro. Pode, Gabi. Eu vou adorar abrir o PowerPoint aqui para poder assistir. E depois, dependendo da qualidade, eu vou passar para os demais assistirem também. Tá legal? Ô, bonitos, bonitas e demais, dúvidas aí? Eu vou colocar, tá? No grupo aqui. Ô, dê uma olhadinha lá no grupo, por favor. E até com o microfone você escutou o gás? Bom, então aí, é isso, tá? Vocês vão emitir a opinião de vocês, como bem disse a senhorita Amanda, ou então vão ilustrar o ponto de vista de vocês, a fé de vocês, o desabafo de vocês, a crítica de vocês, mas tudo relacionado à sustentabilidade. Eu lembro que em uma das aulas eu mencionei para vocês o lance de antes a preocupação das pessoas da minha faixa etária. Quando eu falo da minha faixa etária é cinquentinha, tá? Então, antes a preocupação das pessoas da minha faixa etária era que mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Eu já comentei isso com vocês em aula. Hoje, a preocupação da faixa etária de vocês, ela tem que ser diferente. Que filho eu vou deixar para o mundo? Antes a minha preocupação era que mundo que meu filho ia encontrar. Hoje a preocupação ela inverteu, né? Que filho que o mundo vai encontrar? Que tipo de filho que vocês irão produzir? Né? Porque o mundo ele vai estar lá. Obviamente que vai estar que nem eu, né? Um pouco caquético, um pouco mais ampliado, mais debilitado, né? Assim vai ser o mundo lá quando os vossos filhos chegarem. Mas e aí, que
Que tipo de filho que eu quero que administre esse mundo? Que tipo de filho que eu quero que me dê netos? Né? Ele vai estar embasado em quê? Em que tipo de situação? Em que tipo de ideologia? É isso que eu quero que vocês reflitam. Receitinha. 5 colheres cheias de leite condensado. Eu já estou morrendo de fome aqui. Quem foi que colocou essa receita de creme de leite, sopa, mexe, deixa 30 segundos no micro-ondas. E aí vai sair o quê? É bolo de caneca. Pô. Não me fala mais em bolo não, que eu não vejo a hora da esposa chegar já para almoçar. 12h16, é um absurdo. Só vocês. Olha a diferença da aula da aula online e a aula gravada. Amanda Games Play. Depois, Marcos, me passa esse canal da Amanda, que é para eu pegar algumas receitas. Que eu vou usurpar algumas receitas da Amanda lá. Tá bom? Queridos, assim, já está lá no grupo, tenham todos aí um excelente fim de semana. A Melina falou a minha palavra mágica. Vamos acabar para almoçar, né, gente? Vocês vão almoçar agora, eu estou esperando a esposa ainda. Tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham aí um excelente fim de semana. É sempre um prazer estar com vocês aí. Tá bom? Eu vou entrar lá no canal da Amanda. Beijo, fiquem com Deus, tudo de bom. Bolo de cenoura. Não jogo Free Fire. Tem a versão a jogo de computador. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui. Vamos almoçar. Vamos engordar.